Imagine caminhar por ruas onde o silêncio é interrompido apenas pelos gritos de dor, onde carroças arrastam corpos empilhados como lixo, e o cheiro da morte se mistura ao ar. Ninguém sabia de onde vinha, ninguém sabia como escapar. O inimigo era invisível, implacável e parecia estar em toda parte. Cidades inteiras foram destruídas por ele. Famílias se desfizeram da noite para o dia, e o mundo jamais voltou a ser o mesmo. Eu sou Ozzy do canal Caixa de Pandora, e hoje vamos voltar no tempo para testemunhar um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Reviva a maior tragédia da Idade Média, a Peste Negra. Um tempo em que a fé enfraquecia, a ciência era impotente, a morte era uma presença constante e o pânico se espalhava mais rápido que qualquer explicação. Se você gosta de curiosidades, histórias sombrias e misteriosas, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos mais uma vez abrir a Caixa de Pandora. Imagine os horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial, duas tragédias que marcaram para sempre a história da humanidade. Juntas, ceifaram cerca de 80 milhões de vidas. Agora imagine algo ainda pior, uma tragédia tão devastadora que sozinha matou mais do que as duas guerras somadas, em menos tempo e sem disparar uma única bala. Essa foi a realidade do século XIV, mas ela não começou assim. O século havia começado com promessas de fartura. As colheitas eram abundantes, a população crescia, e mesmo em meio às limitações daquele tempo, havia uma sensação de estabilidade. Mas tudo isso mudou de forma brutal. Em 1315, uma sequência de chuvas incessantes destruiu plantações por toda a Europa. O solo encharcado virou lama, os celeiros esvaziaram e o continente foi lançado num abismo de fome, desespero e morte. Nós já temos aqui no canal um vídeo sobre a Grande Fome de 1315, e esse é o segundo episódio sobre uma série de vídeos onde iremos retratar os horrores e curiosidades sobre a Idade Média. Uma era marcada por guerras, perseguições e uma tragédia ainda maior. E para entender como a peste negra se espalhou tão rápido, precisamos primeiro olhar para o mundo medieval. As cidades eram apertadas, superlotadas e fétidas. Casas feitas de madeira e barro se amontoavam sem qualquer planejamento. Os dejetos humanos eram lançados diretamente nas ruas. Os rios e poços que deveriam fornecer água potável estavam contaminados. A noção de higiene simplesmente não existia. Pessoas conviviam com o lixo, com os animais e com os ratos. Eles estavam por toda parte. Nas casas, nas vielas, nos mercados. E mais do que isso, também estavam nos navios, transportando grãos, mercadorias e algo mortal. Muitos desses ratos carregavam em suas pelagens pulgas infectadas com uma doença cruel. Uma doença que, ao entrar no corpo humano, transformava a carne viva em febre, dor e delírio. Foi assim que, pouco a pouco, a morte começou a viajar, e ninguém sabia o que estava por vir. A doença já existia em alguns pontos da Ásia, mas foi na Europa que ela se tornou implacável. Em 1346, os primeiros surtos atingiram o Mar Cáspio. Em seguida, as cidades comerciais do Mar Negro. Mas foi em 1347 que a peste chegou à Europa, através de navios genoveses que atracaram em Messina, na Sicília.
E o que veio depois foi devastador. Em poucos meses, a doença alcançava toda a Itália, o sul da França e partes da Espanha. Um contágio que parecia impossível de conter. Uma simples conversa, o toque de uma mão, um contato com fluidos corporais ou até mesmo a brisa que vinha da janela. Tudo parecia carregar consigo a ameaça invisível da morte. As pessoas caíam doentes do dia para a noite. Uma tosse leve pela manhã se transformava em febre alta, delírios e muitas vezes levava à morte antes mesmo do anoitecer. Os infectados desenvolviam inchaços escuros e dolorosos, os bubões, bolhas de secreção que podiam crescer até o tamanho de uma laranja e que, ao estourar, se transformavam em feridas podres, criando um ambiente ainda mais propício ao contágio. O corpo apodrecia em vida. As manchas negras na pele deram origem ao nome com o qual a doença ficou conhecida. A morte poderia chegar em poucas horas, e muitas vezes a própria família abandonava o doente, temendo ser o próximo. E assim a peste se espalhava, silenciosa e implacável, deixando atrás de si uma trilha de corpos e desespero. Em certas regiões, 1 a cada 3 pessoas morriam. Em alguns lugares, a taxa era ainda pior. A peste não fazia distinções. Matava camponeses, nobres, religiosos, crianças. Matava até mesmo os que enterravam os mortos. O número de mortos crescia tanto que a própria morte parecia exausta. Em algumas cidades, os sinos das igrejas não paravam de tocar, anunciando enterros que nunca chegavam a acontecer. As carroças já não bastavam. Os coveiros morriam mais rápido do que conseguiam cavar. Corpos começaram a se amontoar, nas portas das casas, nas praças, nas esquinas. Em muitos lugares, desistiram até de enterrá-los. Os corpos ficavam amontoados, apodrecendo ao ar livre. Criaram valas comuns, fossos profundos onde dezenas, às vezes centenas de cadáveres eram despejados juntos, sem ritos, sem nomes, sem despedidas. Apenas o silêncio e o cheiro da decomposição. E no meio desse caos surgia uma pergunta: por que isso estava acontecendo? A medicina da época era rudimentar. Os médicos não compreendiam a origem da doença, muito menos como combatê-la. A ciência cedia espaço à superstição, à astrologia e à fé cega. Alguns diziam que era um castigo divino, uma punição pelos pecados da humanidade. Outros culpavam alinhamentos planetários. Mas entre tantas teorias, uma ganhou força: a ideia de que a peste se espalhava pelo ar corrompido. Um ar contaminado, impuro, que trazia a doença nas brisas, nos odores, nos vapores invisíveis. Essa crença ficou conhecida como a teoria dos miasmas. E foi com base nela que surgiu uma das figuras mais marcantes da peste: os médicos da praga. Vestidos com capas de couro, luvas, chapéu largo e uma máscara com bico de ave. Dentro desse bico, colocavam ervas aromáticas, flores secas, cânfora ou vinagre, acreditando que esses odores puros filtrariam os ares contaminados. O visual pode parecer assustador para nós hoje, mas naquela época representava uma tentativa desesperada de sobreviver em meio ao invisível. Porém, infelizmente, nem eles estavam a salvo. Diante do colapso, a fé, que antes era o refúgio, começou a ruir. Muitas igrejas ficaram vazias. Padres e monges morriam como qualquer camponês.
ou fugiam com medo de tocar nos doentes. A promessa de salvação parecia ter sido arrastada, junto com os corpos nas carroças. E quando os vivos perdem a esperança no céu, a loucura costuma preencher o vazio. Surgiram os flagelantes, grupos que vagavam de cidade em cidade, se chicoteando em rituais públicos. Acreditavam que, ao sofrer fisicamente, estariam expiando os pecados da humanidade. Marchavam pelas ruas ensanguentados, cantando hinos sombrios como se pudessem, na dor, salvar o mundo. Mas você deve imaginar que esse ato de abrir feridas só aumentava ainda mais o contágio. E havia outros que buscavam culpados. Começaram a surgir rumores de que os judeus estavam envenenando os poços, ou que hereges haviam feito pacto com o demônio. O medo se transformou em ódio, e o ódio em perseguição. Milhares de judeus foram torturados, expulsos ou mortos. Comunidades inteiras foram destruídas, e tudo isso enquanto a peste continuava matando. Alguns passaram a acreditar que não havia mais saída, que o fim era inevitável. Casos de suicídio coletivo começaram a surgir. Outros invadiam casas de desconhecidos para roubar alimentos, vinhos ou roupas, como se o mundo já estivesse acabado. Era o colapso da ordem. Guerras é algo que sempre existiram, e mesmo nessa época não foi diferente. Algumas cidades que por instinto fecharam seus portões e muralhas para conter o contágio, criaram o primeiro tipo de isolamento social registrado, o que realmente funcionou. Porém, inimigos lançavam por cima das muralhas pedaços de corpos humanos infectados. Surgiam ali os primeiros tipos de armas biológicas da história. A vida perdia valor, a compaixão, a lógica, a justiça. Tudo parecia enterrado junto com os corpos. Quando a peste finalmente começou a recuar, o que restou foi um mundo irreconhecível. Algumas vilas desapareceram por completo. Cidades estavam silenciosas, com casas abandonadas e igrejas sem fiéis. Uma estimativa é que cerca de 100 a 200 milhões de pessoas morreram nesse período, que durou cerca de 3 anos no auge da doença. Os campos ficaram cobertos de mato, as plantações apodreciam, os moinhos pararam e não havia mais quem cuidasse do gado. O sistema feudal, baseado em uma massa de camponeses pobres, sustentando os senhores ricos, começou a ruir. A mão de obra se tornou escassa, e pela primeira vez em séculos, os servos puderam exigir seus salários. Havia tanto trabalho e tão pouca gente, que até os mais humildes passaram a ter escolhas. Senhores feudais, desesperados, tentaram impor leis para manter os salários baixos, mas era como tentar conter um rio com as mãos. A peste havia matado milhões, mas também matado a ideia de que o mundo era imutável. Muitas crenças ruíram, muitas tradições perderam sentido. A morte em massa expôs a fragilidade da vida e também da ordem social. Pela primeira vez, começaram a surgir questionamentos mais profundos. Por que uns mandam e outros obedecem? Por que uns têm tanto e outros nada? Por que os deuses permitiram isso? Não seria a resposta agora, mas a semente de uma mudança que viria. A peste recuou, mas o medo permaneceu. As memórias dos corpos pelas ruas, dos lamentos noturnos, do som das carroças recolhendo os cadáveres. Tudo isso ficou gravado nas almas dos sobreviventes. Não havia como voltar ao que era antes. Muitos que sobreviveram jamais voltaram a ser os mesmos. Outros não quiseram voltar. E alguns passaram a viver como se cada dia fosse o último, porque poderia ser.
Religiões perderam fiéis, outras se tornaram mais radicais. A culpa foi lançada sobre os forasteiros, os judeus, os pobres, os leprosos, os hereges. E os mortos foram enterrados com pressa, muitas vezes sem nome, sem rituais, sem adeus. A peste negra destruiu muito mais do que corpos. Ela destruiu certezas. Era como se a Idade Média estivesse gritando por mudanças. Mas a mudança viria com dor. As revoltas camponesas, a queda de reis e nobres, a ruína de antigas instituições, a abertura de caminho para uma nova era. Mas esses são assuntos para os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, para não perder os próximos episódios dessa jornada pela Idade Média. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa triste história do nosso passado. Vamos juntos abrir a caixa de Pandora e a cada episódio desvendar os maiores mistérios do mundo. Até o próximo vídeo.